Bom, então, bem-vindo, pessoal aí que estiver assistindo a esse podcast. A gente está aqui como parte da disciplina de Tecnologia da Informação e Ciências Ambientais. Bom, para esse podcast, que foi posto como uma atividade da disciplina, a gente vai conversar um pouquinho, né, do conteúdo que a gente viu em aula e trouxemos aí um convidado para mostrar para a gente um pouquinho da prática desse setor. Bom, então, Luiz, consegue explicar um pouquinho para a gente? O Alan comentou que você trabalha numa granja, né? Consegue explicar para a gente um pouquinho o que é esse trabalho? Bom, boa noite, pessoal. Olá, quem estiver assistindo esse podcast posteriormente, né? Eu acho que é uma baita atividade aí e uma boa ideia de vocês discutirem esses temas, né? Então, na realidade, o nome da empresa que eu trabalho é Granja Econômica, mas não trabalho necessariamente numa granja, né? A nossa empresa, ela é uma empresa de produção de ovos férteis, né? Ovos férteis e pintinhos. Então, nós trabalhamos com as matrizes que dão origem ao frango de corte, né? Então, galos e galinhas que vão produzir ovos férteis que vão dar origem ao frango de corte. Dentro da empresa, nós temos diversos setores e o meu cargo na empresa é coordenador agropecuário. Então, eu cuido de um dos primeiros setores da nossa engrenagem de produção, que é nutrição das aves e fábricas de ração. Então, hoje nós temos 6 fábricas de ração no país todo, as 6 respondem para mim, e todo o processo de formulação de ração das aves também está na minha mão. E hoje a gente aloja 2 milhões e 100 mil aves, mais ou menos, por ano. Então, eu sou responsável aí por fazer a formulação da ração e entregar a ração para cerca de 2 milhões de aves. O volume de ração que nós produzimos hoje, ele varia entre 10 e 12 mil toneladas por mês, então é muita ração, nós usamos muitos ingredientes. E além disso, a empresa tem incubatórios, né, então, onde a gente coleta os ovos e leva até os incubatórios para que esses ovos eclodam e nasçam pintinhos. Nós temos as próprias granjas de produção, onde nós vamos ter os galos e as galinhas. Nós temos as granjas de recria, que a gente recebe o pintinhozinho lá e desenvolve ele até ele começar a produzir e aí sim gerar os ovos férteis, né? E nós temos aí muitos setores de apoio, né? Então, um setor muito forte de logística, de compras, financeiro, fiscal, comercial. Então, é uma engrenagem aí muito importante, além da sanidade, né? Então, nós temos um grupo aí, um time de veterinários que cuida do aspecto da saúde das aves. A minha formação é zootecnista, né? Eu fui formado na UEPG em 2022, então já são aí 3 anos e pouquinho de atuação como zootecnista, né? Antes desse trabalho que eu desempenho hoje, eu trabalhava numa empresa de ovos comerciais, onde eu desempenhava a função de gerente agropecuário. Sobre o tema que foi proposto, eu acho que é muito interessante, né? E cada vez mais hoje não tem como você desvincular a produção da sustentabilidade, né? Não tem mais como você produzir sem ser sustentável. Então, hoje a gente já fala que o nosso sistema produtivo ele precisa ser sustentável, senão ele não existe, né? E aí a gente pode discutir sustentabilidade dentro de todos os setores que a empresa possui. Eu vou falar mais propriamente do meu, mas aqui a gente tem N ações e tratativas, tá? Então, assim, eu acho que um pilar muito interessante hoje para falar de sustentabilidade é como que a gente consegue otimizar o uso de ingredientes de ração para que, de fato, isso chegue nas aves, elas absorvam todos esses nutrientes e a gente não tenha um excesso de excreção de nutrientes para o ambiente, né? Então, a galinha come, ela vai defecar e se ela não aproveitar muito bem esses nutrientes, essas fezes vai ser rica em inúmeros nutrientes. Um deles que eu posso citar é o fósforo. E o fósforo, quando ele é em excesso, ele pode contaminar cursos d'água, ele pode contaminar o solo. Então, dentre vários nutrientes, a gente tem isso em vários setores de produção animal, o fósforo é um, mas a gente pode estar falando de vários nutrientes. Por exemplo, proteína, né? Se eu não tiver uma boa absorção de proteína pela ave, ela vai excretar muita proteína, a proteína é substrato para que ocorra a produção do gás amônia, e a amônia em excesso, ela é tóxica. Então, também é um exemplo de que a gente precisa ser sustentável até no momento de formular uma ração. Propriamente dito, falando de mais tecnologias, né, nós temos hoje inúmeras granjas, inúmeras unidades nossas que trabalham com energia solar. Então, isso é bastante interessante, já é uma realidade também, né? E vocês comentaram anteriormente em off aqui sobre tratamento de efluentes, né? Hoje os nossos incubatórios, especialmente, eles têm muito uso d'água.
Mas a gente não pode simplesmente usar essa água e descartar, né? Então, hoje, todos os incubatórios, eles precisam ter uma ET, né, que é uma estação de tratamento de efluentes, certificada, com os processos corretos, para que, de fato, toda essa água utilizada no processo de fabricação, ali dentro do incubatório, esteja tratada, limpa, e quando ela for devolvida ao ambiente, esteja, né, 100% segura. Isso também é um pilar muito importante. E pensando em indústrias de nutrição animal ou de produção animal, um dos grandes pilares de sustentabilidade é que você, de fato, tenha os animais sendo criados ali, óbvio, com o propósito de produzir um produto, mas de forma que eles possam desempenhar o comportamento natural deles. Então, a gente trabalha pautado no bem-estar animal. E quando a gente fala de bem-estar animal, existem 5 liberdades, que são aquelas que a gente precisa garantir aos animais para que eles, de fato, estejam ali num status de bem-estar. Quais são elas? Ele não pode ter fome, nem sede, ok? Ele tem que estar livre para desempenhar o comportamento natural que ele tem. Ele tem que estar livre de desconforto, ok? Então, ele tem que estar num ambiente ali sem estresse, com a temperatura correta para ele. Ele tem que estar livre de doenças, ok? E tem o quinto pilar que me fugiu agora, mas nós vamos procurar depois para colocar aqui para vocês. Mas são 5 leis do bem-estar animal muito importantes e que, de fato, são o que permeiam hoje o nosso manejo, como a gente fala, né? Então, as 5 liberdades para o bem-estar animal. Eu já fiz aqui uma cola com o nosso amigo GPT, que é livre de dor, livre de fome e sede, livre de ferimentos e doenças, livres para expressar o comportamento e livre de medo e estresse. Então, como eu falei para vocês, é o livre de dor, eles não podem sentir dores, né? Então, também é pautado nisso hoje, né? Existe uma preocupação gigante para que cada vez mais nós investamos em equipamentos, né, que promovam ambiência, né? Que a ave esteja na sua zona de conforto térmico. Hoje, quando a gente fala de avicultura, uma galinha ela precisa estar ali entre 18 e 25 graus para estar na zona de conforto térmico. Se ela estiver numa temperatura mais alta que essa, ou mais baixa que essa, ela vai estar num ambiente estressante, onde vai haver a quebra da homeostase. Homeostase nada mais é que o equilíbrio entre a fisiologia da ave. Então, se nós temos um ambiente estressante, pensando em calor ou frio, a ave vai estar sofrendo estresse. E isso não é produzir com sustentabilidade. Então, também há essa preocupação de cada vez mais nos colocar sensores. Existem sensores para tudo hoje dentro do aviário: temperatura, umidade, produção de gás, velocidade de deslocação do vento dentro do galpão. Então, são inúmeras as frentes hoje que nós controlamos para que, de fato, a gente saiba que, olha, estamos produzindo com animais? Sim, mas eles não estão passando nenhum tipo de desafio. E isso estende a qualidade da água, a água é tratada, é clorada, ela tem que estar livre de qualquer tipo de contaminante, de metal pesado, de micro-organismo. A ração extremamente controlada para que a ave, de fato, coma aquilo que ela precisa comer e extremamente nutritivo. Então, todas essas questões, elas atuam hoje em sustentabilidade. Então, quando a gente pensa nisso, não é só pensar em, poxa, vamos gastar menos água, vamos fechar a torneira, vamos pensar numa energia solar, numa energia eólica, não. De toda a cadeia produtiva, e eu estou falando aqui de avicultura, mas existem inúmeras ações que são pautadas e voltadas para a sustentabilidade, para otimização dos recursos, para, de fato, a gente produzir conscientemente. Isso, nem falei nada sobre a questão de desenvolvimento socioambiental, que aí a gente está falando de pessoas também, né? Como que a gente pode levar sustentabilidade dentro do nosso processo de produção, sabendo que nós trabalhamos com pessoas ali, né? Então, existem hoje inúmeras vertentes, a gente poderia ficar aí 5 horas falando sobre o tema, mas eu acredito que, de fato, não é mais uma coisa assim, como que nós vamos produzir pensando em sustentabilidade? Não é uma coisa do futuro, é uma coisa já do presente, e a grande parte das produções hoje, elas são feitas, pautadas e dirigidas com sustentabilidade, o famoso ESG. Mas então, Luiz, seguinte, você falou um pouco sobre todas as melhoras e todos os benefícios que vocês trabalham com sustentabilidade e tal, mas e um pouco da questão de comparar como era antes e como a tecnologia, a internet das coisas mudou isso para chegar na granja moderna, para chegar em todas as questões, como, por exemplo, auxiliar tanto no estudo para chegar nessa solução que reduz o resíduo produzido pelos animais, certo? E também outras práticas, por exemplo, o quanto a granja é automatizada, o quanto ela está conectada à tecnologia.
e o quanto Perfeito. isso impacta. Qual a diferença de quando era, por exemplo, aquela granja ou aquela criação de galinha do teu avô, que era simplesmente um cercadinho com várias galinhas e ali que você conseguia os ovos e a criação em si. Perfeito, é uma excelente pergunta. E hoje não existe produção sem conectividade e sem tecnologia, tá? Então, assim, primeiro ponto, nada que nós colocamos hoje num sistema de produtivo, ele é colocado com base em senso comum. O que eu quero dizer com isso? Hoje tudo é pautado em estudo, né? E estudo de tecnologia, né? Com levantamento de dados, com análise estatística, e otimizando recursos, né? Otimizando recursos e mão de obra. Um ponto muito importante da automatização, e algo muito atual que a gente tem discutido e implantado, é ninhos automáticos. Então, assim, as galinhas, elas produzem ovos, né? Esses ovos, eles normalmente eram colocados em ninhos manuais, e as pessoas tinham que ir lá e coletar manualmente. Hoje, o que é a realidade? É você colocar um ninho automático, né? Onde você tem esteiras ali, as galinhas entram nesse ninho, elas fazem a postura dos ovos, os ovos, eles tem uma declividade, eles caem numa esteira, essa esteira puxa esses ovos até a ponta do aviário, e você não tem mais a necessidade de ter pessoas andando ali dentro, né, pessoas tendo que se abaixar. Não, o trabalho é tranquilo, ela fica parada, coletando os ovos ali. E isso só é possível com estudo, com desenvolvimento de tecnologia. Então, cara, hoje você tem menos esforço, né, comparado com no passado, menos pessoas tendo que trabalhar dentro dos aviários, menos estresse para as aves, porque não tem aquele contato diário ali, melhor aproveitamento dos ovos, porque a galinha não tem mais contato com o ovo, ela bota, ele já vai direto para a esteira, então evita de sujar, evita de quebrar, então você aproveita melhor a produção, e você tem otimização de tudo, recursos, tempo, pessoas, através de uma ferramenta, de um aditivo tecnológico. Bom, então, voltando um pouco, você comentou daquele controle que vocês têm da ração na questão do fósforo, né? Esse controle, ele traz um risco, digamos, ele pode causar, por exemplo, nos dejetos dos animais, trazer contaminação do solo, esse tipo de coisa? Sim, especialmente pensando em produções mais extensivas, tá? Na avicultura isso é um risco, mas muito menos tangível do que quando a gente fala, por exemplo, numa produção de gado ou numa produção de peixes, né? Então os peixes eles estão em direto contato com o solo, né? E ali excreta vai direto. Então a fitase a gente usa nas aves e o princípio é o mesmo. Ele é, por exemplo, muito utilizado em criações de peixe, né? Da mesma forma, para que você tenha uma otimização, menor excreção de fósforo no ambiente, porque ali vai direto. Então, de fato, você tem às vezes um excesso de fósforo no solo e é prejudicial. E esse fósforo, se ele chega, por exemplo, a cursos d'água, ele pode causar eutrofização dos cursos d'água. O que é uma eutrofização? Nada mais é que você cria muito substrato para desenvolvimento, às vezes, de algas ou mesmo de micro-organismos, e eles vão diminuir a concentração de oxigênio na água, né? O que isso é ruim? Sem oxigênio você não consegue ter ali presença de vertebrados e tal, então você acaba prejudicando a vida nesses cursos d'água. Então, a eutrofização da água também é muito ruim. E se é substrato de bactérias, as bactérias produzem gás carbônico, as bactérias também podem produzir amônia, que em grandes concentrações também é tóxica, né? Então, sim, é um risco. E outra coisa que eu queria perguntar, você comentou de energia solar ou para esse lado, né, de utilização de energia renovável. Vocês já pensaram em usar, por exemplo, biomassa? Cara, é uma questão que eu acho que é muito mais palpável e fácil de utilizar numa produção de suínos, por exemplo, que o volume de dejetos produzidos é muito maior. Na produção de aves, você tem a ave ali 1 ano dentro do ciclo produtivo, ela vai estar gerando excretas, mas essas excretas elas não são retiradas do aviário. Elas são incorporadas na maravalha, na cama, e acaba que você fica ali 1 ano com as aves tranquilas no ambiente que é limpo, que é ok, porque existe um manejo de cama, mas você não tem essa biomassa sendo disponibilizada a todo momento, como é o caso do suíno. E o suíno ele tem uma outra configuração de que as fezes do suíno são muito mais líquidas do que das aves, porque o suíno definitivamente ele urina, a ave não, né? Então, esse combo de fezes e urina, ele acaba criando um volume maior de composto que vai ser, né, utilizado em biodigestores aí, que consequentemente vão produzir energia. Na ave não é uma realidade tão interessante.
Entretanto, uma prática sustentável pensando nessas excretas e na cama, a gente fala de cama, né, que é o conjunto de fezes aí com maravilha, enfim, você utiliza ela depois para compostagem, né, então ela é destinada para uma empresa especializada que faz compostagem, então você consegue reutilizar essa cama como adubo depois. Isso que eu tava pensando. Então, mesmo que não seja para essa parte dos dejetos dos animais, mas que nem a produção de ração, vocês conseguem aproveitar 100% da matéria-prima ou sobra, por exemplo, um resíduo disso, né? Ocorre sobras sim, ocorre resíduo, e da mesma forma ele é captado e entregue para empresas que geralmente fazem compostagem. Então, eu tenho uma dúvida, não é que uma dúvida, só uma pergunta mesmo. Você comentou bastante sobre as tecnologias atuais que tem agora que vocês usam na granja. Aí eu queria saber, tipo, no futuro, assim, você acha que tem coisas ainda que ainda possam ser mais inovadas ainda com a tecnologia? Com certeza, Gabriel. Eu acho que assim, hoje eu falei, existem muitos sensores, né, muitas coisas que medem informações, mas eu ainda acho que existe um grande caminho, principalmente pensando em conectividade, né? Por que eu falo isso? Vamos lá. Eu tenho uma granja lá em São Paulo. Se eu não tiver uma pessoa olhando o painel para ver a temperatura que está o aviário, eu não sei qual é a temperatura. Então, existem hoje, mas é muito caro, ainda distante, sistemas integrados que fazem tudo isso vir numa tela. E aí eu tô ali no meu escritório, aqui no Paraná, onde quer que eu seja, se eu quiser ver a granja X, eu vejo todas as informações dela em tempo real. Como é que tá a velocidade do vento, como é que tá a temperatura, como é que tá lá, se ligou a lâmpada, se não ligou, quanto de ração que deu. Então, acho que ainda precisa haver um desenvolvimento na conectividade dessas informações. Elas estão disponíveis, elas são mensuradas, mas muitas vezes elas não estão disponíveis em tempo real. E produção animal é muito dinâmico. Quanto antes eu tiver informação, melhor. E aí a gente pode extrapolar para várias coisas, né? Utilizar a inteligência artificial para fazer mensuração de peso, sem necessariamente eu pegar as aves e ir pesando, né? Fazer contagem das aves para ver como que está o saldo de aves que eu tenho, né? Então aí são várias coisas que a gente pode extrapolar o pensamento, mas de fato eu acho que conectividade e talvez utilizar mais artifícios de inteligência artificial para nós otimizarmos tempo e esforço em coisas que muitas vezes são bastante manuais de serem medidas, né? Bom, você agora acabou de comentar sobre a questão de uso de inteligência artificial para fazer tudo isso. Você que já trabalhou das duas frentes, tanto nessa de trabalhar numa granja de matrizes, quanto numa granja dedicada mais a ovos, em qual das duas você crê que, por exemplo, tenha mais futuro? Aonde que essa tecnologia pode se expandir melhor? Se na granja para as matrizes ou se na questão de automatizar a produção dos ovos em si? Essa é uma excelente pergunta e eu acho que a resposta dela é ambas, tá? Eu não imagino que a gente vá ter um ganho só numa. As duas precisam de desenvolvimento, especialmente pensando que na postura comercial nós temos uma pressão grande também do mercado e de normas para que cada vez mais a gente tenha sistemas menos intensivos. O que eu quero dizer com isso? Na avicultura de postura intensiva, as aves são criadas em gaiolas. E cada vez mais, por uma pressão justamente do mercado consumidor de bem-estar animal, há uma tendência que elas saiam das gaiolas. E aí eu preciso ter mais espaço e um manejo diferenciado. Esse mais espaço e manejo diferenciado oneram a produção, então fica mais caro, fica mais difícil, eu preciso de mais pessoas, eu tenho mais riscos, mais consumo de ração, maior chance das galinhas adoecerem, então tudo isso dificulta um pouco mais a criação. Como que eu vou resolver isso? Com tecnologia. Aí eu preciso colocar tecnologia e que ela seja disponível e barata. Não adianta existir a tecnologia e ela ser cara, porque aí não resolve o problema. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado pelo Luiz, que deu essa explicação de tudo como funciona pra gente, sanou essas dúvidas. Bom, espero que tenham aproveitado aí, e isso aí. Show. Eu agradeço o convite de vocês. Eu gostaria de reforçar que muitas vezes vocês estão pensando, vão ser engenheiros da computação daqui a pouco tempo, e ficam com a cabeça muito voltada que o meu negócio é computador, é número, é dado, e é mesmo, mas o trabalho de vocês impacta todo um setor produtivo que muitas vezes vocês nem têm noção, né? Como é o caso da produção animal. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de bons engenheiros da computação para que cada vez mais os problemas que nós temos no dia a dia sejam resolvidos,
né? Porque você precisa dessa conjuntura entre conhecimento técnico de produção animal, mais ferramentas tecnológicas que estejam alinhadas e voltadas para isso. É um mercado que cresce a todo ano. Cada vez mais nós temos uma população que quer e precisa consumir proteína de qualidade, e nós precisamos dessa interdisciplinaridade, multidisciplinas, trabalhando juntas, né? Então, com novas tecnologias, com tecnologias amplamente disponíveis e baratas. E isso só acontece quando a gente pesquisa e quando a gente tem um volume de pesquisa e de bons profissionais disponíveis no mercado. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Olhem para a profissão de vocês como um leque muito mais amplo do que simplesmente dados, computador, códigos, como, de fato, uma ferramenta para impactar aí todo o nosso sistema produtivo, seja a produção animal, vegetal, ou a agroindústria, ou a indústria de maneira geral. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Show, valeu, Luiz. Valeu.